Oi gente, bem-vindo a mais um devocional do canal dos Adolos. Pra quem não me conhece, eu sou Catarina e eu queria compartilhar um devocional com um tema que Deus colocou no meu coração, que é viver o hoje com propósito, né? Não é uma palavra sobre viver preso no passado e nem a angústia, a ansiedade de controlar o futuro, mas sobre aprender a viver o hoje com Deus, né? Que com propósito e com sabedoria. Muitas vezes a gente passa os dias no automático, vivendo nossa rotina, cumprindo nossos deveres, afazeres, servindo aqui na igreja também. Porém, a gente não percebe do valor que cada dia tem, que Deus nos dá, né? Também a gente sente muita saudade do que aconteceu no passado. Dando um exemplo, se fosse algo bom, né? Muitas vezes também comparando o nosso presente com o nosso passado. Se acontecesse isso hoje em dia, enfim, comparando também, esquecendo de viver o dia a dia pensando no passado. E também a ansiedade do futuro, né? Para saber como vai acontecer, o que Deus tem preparado pra gente. Eu, por exemplo, estou terminando a escola, indo pro último ano da escola. Eu tenho muito aquela ansiedade de saber de que faculdade eu vou fazer, se eu vou gostar de fazer, como eu vou viver os outros anos, depois de tanto tempo na escola, com nossos amigos, essas coisas. Essa falta de responsabilidade que a gente tem também, que a gente adquire depois que sai da escola, né? Maioridade, essas coisas. E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar, que é ensinar a viver o hoje. Esquecer do passado, do futuro, viver o que Deus tem preparado pra gente no agora. Porque o passado Ele já fez e o futuro também já tá feito por Ele. A gente tem que viver o que Deus reservou pra gente no agora. E em Salmos, no capítulo 90, versículo 12, fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Né? E quando a Bíblia fala em contar os nossos dias, ele não está falando de número, calendário, nem de idade. Ele está falando sobre reconhecer o valor que o hoje tem, que Deus nos dá. É como se o salmista estivesse falando: Deus, me ensina a viver com consciência a cada dia, realmente dando valor a cada momento que a gente tem, mesmo que fosse simples. Não importa, mas dar valor aos pequenos detalhes. E esse salmo foi escrito por Moisés, né? Que é um homem que, obviamente, grande sabedoria, mas que conhece a promessa de Deus, que viveu momentos longos, processos longos. E mesmo assim, Deus não pede para Deus para explicar o futuro. Ele pede sabedoria para viver o hoje, o agora. Que ele também fala assim na Bíblia: sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é viver do jeito certo diante de Deus. E quando aqui fala também para que nosso coração alcance sabedoria, não é entender cada dia, é a oportunidade de viver Ele, de obedecer, de crescer, de servir e de confiar a Deus, primeiramente, né? E também coração sábio não que vive preso no presente nem no futuro. Coração sábio vive hoje, que é preparado por Deus, né? E quando a gente também fala sobre o passado foi bom ou difícil, eles não definem quem é a gente hoje em dia. Pode ser que no passado você fez coisas que não agradam a Deus também, mas isso não define quem é você hoje em dia, né? E também o presente é o lugar onde Deus trabalha a gente, que é onde Ele trabalha a gente para viver com sabedoria, no caminho dEle. E Deus não pede a gente perfeição de viver tudo certo, as coisas. Ele apenas pede a nossa presença, que é aí onde Ele trabalha a gente. E basicamente é isso, né? Viver o hoje, que é onde Deus trabalha a gente. Que muitas vezes a gente vive nessa angústia do futuro também, que também é normal. Mas o que eu queria falar pra vocês hoje é isso: viver o presente com Deus do lado, que Ele sabe tudo que vai acontecer, que já aconteceu, mas tendo Deus do lado é o que importa. E é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo.